Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, estou de volta, talvez seja pra ficar. E hoje temos um caso que abalou o Reino Unido, principalmente a Inglaterra, justamente pela idade da pessoa que praticou os crimes. Mas antes de ir pro caso, por favor, deixem um like, comentem, compartilhem. Isso é muito importante para que eu tenha mais incentivos de trazer casos e conteúdos aqui pro canal. Mas, sem mais delongas, vamos pro conteúdo de hoje. Sharon Louise Carr nasceu nas Honduras Britânicas, hoje Belize, no dia 21 de dezembro de 1979 e foi criada por sua mãe, Molly, juntamente com seus outros 3 irmãos, todos de pais diferentes. A Sharon cresceu numa situação considerada de pobreza extrema, com um lar altamente disfuncional, cercado de violência e de vícios. A mãe da Sharon é descrita como uma mulher totalmente insensível. Inclusive, conta-se que a mãe da Sharon, como forma de punir ela por, enfim, coisas triviais que criança, adolescente faz, um dia jogou pimenta nas partes íntimas da Sharon. E, além disso, era muito comum que ela apagasse cigarros na menina. Eu não preciso nem falar das surras, né, que ela dava nos filhos, principalmente na Sharon. No início dos anos 80, a Molly, a mãe da Sharon, ela conhece um soldado jamaicano que servia para o exército britânico. O nome dele era George Carr. O George estava ali nas Honduras Britânicas porque nos anos 70 e 80 teve alguns imbróglios ali territoriais com os países vizinhos, né, da até então Honduras Britânica, hoje Belize, e, né, o Reino Unido mandou o exército para defender ali o território. E o George foi uma das pessoas, um dos soldados que foi ali para aquela missão. Quando ele conheceu a Molly, você pode pensar, nossa, talvez as coisas tenham melhorado ali e tudo mais. Não. A situação de absurdos, de violência, de, né, enfim, vício, tudo só foi piorar. É dito que o George, ele também era extremamente violento, tanto com a Molly quanto com as crianças, e que ele tinha vícios ali em álcool e também em outras drogas ilícitas. Não ficou muito claro quais eram as outras drogas, mas o fato é que ele já era violento por natureza e quando bebia, quando se drogava, ficava ainda pior. E é dito que a Sharon, ela nunca conheceu o pai, mas não fica muito claro se ela não sabia de forma nenhuma quem era o pai, ou se ela sabia mais ou menos quem era a pessoa, mas nunca teve contato. O fato é que a figura paterna ali da Sharon, a partir dos anos 80, foi o George Carr. E a família vivia nessa situação ali de pobreza, né, além da violência, mas também de pobreza, porque nos anos 70 e 80, além desse conflito que teve ali com outro país da região, as Honduras Britânicas, ou de Belize, era um lugar muito pobre que dependia basicamente da cana-de-açúcar, economicamente falando. Então, a economia era extremamente nichada e isso fazia com que as pessoas não tivessem muitas opções. Eu não preciso nem falar também, né, da questão colonial, que obviamente atrasa os países, escraviza as pessoas. Enfim, era um lugar mesmo que as pessoas viviam de uma forma extremamente difícil, né? Não viviam, elas sobreviviam. E aí, em 1986, a família decide ir para a Inglaterra em busca de uma vida melhor, mais especificamente no ano de 1986. O George, ele servia ali ao exército britânico, eu acho que tinha alguma facilidade para ele imigrar, e por isso foi possível, né, ele ir junto com a Molly e mais 4 crianças. Em 1986, a família se muda para a cidade de Camberley, localizada no condado de Surrey. É dito que em 2024 a população era de um pouco mais de 38 mil habitantes, então assim, é um lugar muito pequeno, onde provavelmente todo mundo se conhece, ainda mais ali nos anos 80 e 90. Então que quando a família se muda, as coisas a priori pareciam ter melhorado. Parecia que a dinâmica das pessoas tinha melhorado, parecia que todo mundo se entendia melhor, que a violência não era tão corriqueira, só que obviamente, gente, passou rápido. E o casamento do George e da Molly, ele terminou um pouco depois que a família chegou lá na Inglaterra. E o final desse relacionamento não poderia ter sido pior. No documentário que eu assisti sobre o caso, que inclusive é apresentado pela Super Nanny inglesa, inclusive vou deixar aqui também na descrição do vídeo, porque é muito bom e vale a pena. É totalmente em inglês, mas se você tiver curiosidade, ativa as legendas automáticas do YouTube que você consegue entender mais ou menos o que eles estão falando. O casamento dos dois já estava terminado ali pelas brigas, pela violência, enfim, ninguém se suportava mais ali. E aparentemente o George já tinha saído de casa, já estava morando em outro lugar, mas nesse fatídico dia ele voltou ali para casa onde estava a Molly e as crianças para comunicar que realmente ia se separar, que não queria mais nada a ver com a Molly. Aí, no meio daquela briga toda, é dito que a Molly, ela esquentou gordura, né,
muito provavelmente óleo de cozinha, ou banha, ou enfim, qualquer outro tipo de gordura que ela tivesse ali na casa dela, e ela simplesmente jogou no George. E obviamente, gente, que naquela loucura, naquela coisa de jogar, ela também foi atingida, e os dois foram levados para o hospital pra, né, se tratarem ali das queimaduras gravíssimas que ambos tinham sofrido. A mãe da Sharon, a Molly, ela foi acusada de agressão, e ela também teve que frequentar algumas sessões ali de terapia, muito provavelmente para controle de raiva. Obviamente que hoje em dia a situação talvez fosse tratada de uma maneira diferente, porque ambos eram abusivos, né, um com o outro, e eu acho que caberia até uma tentativa de homicídio aí. Mas enfim, anos 80, acho que a visão da mulher como um agressor era diferente. Enfim, os dois eram peças ruins e foi assim que acabou a relação dos dois. Mais tarde, quando a polícia foi falar com o George acerca das coisas que a Sharon iria vir a fazer, que eu vou narrar pra vocês daqui a pouco, George, ele disse que o que marcou mais ele, essa situação, né, do óleo quente, obviamente foi o óleo quente, a violência e tal, mas foi principalmente a Sharon não ter demonstrado nenhum medo ou alegria nem nada. Ela simplesmente olhou tudo inerte como se fosse uma coisa normal que estivesse acontecendo. E, obviamente, para um adolescente, para qualquer pessoa, eu acho, na verdade, seria pelo menos uma reação de medo, de pânico, porque, nossa, minha mãe vai matar um cara e tal. Mas ele disse que foi assustador, porque ela simplesmente não reagiu. Agora, eu vou falar especificamente sobre a Sharon. Eu dei ali um contexto, né, sobre a família, mas agora vai ser especificamente sobre a Sharon. Enfim, é dito que no início ali, quando a Sharon foi para essa nova escola, as coisas pareciam melhores também, assim como a dinâmica da família quando se mudaram ali para Cumberland. Os professores relataram que a Sharon era uma menina educada, prestativa e que jogava no time de basquetebol ali da escola. Os professores viam ela como uma adolescente que tinha muito provavelmente um futuro brilhante pela frente, né? Então, provavelmente, eles viam que ela poderia ali fazer uma faculdade, conseguir um emprego, sair daquela situação de pobreza, de vulnerabilidade, de violência que ela vivia, né, desde que nasceu. Mas, obviamente, que também não durou muito tempo. Mesmo nesse período ali de coisas boas pra Sharon, ela já andava só com os meninos, ali do colégio ela se dava melhor com os meninos, e geralmente eram os meninos mais violentos, mais complicados ali, os troublemakers da escola. E mesmo que ela tivesse essa personalidade a priori mais agradável, mais, né, tímidazinha até, tinha alguns momentos que ela deixava extravasar uma raiva totalmente descomunal e descompensada. Mesmo com tudo isso, ela ainda era vista como uma menina legal. Outro ponto também de atenção aqui sobre a Sharon é que nessa época ela já fazia o uso tanto de álcool quanto de maconha. E é sabido, gente, pela ciência, que a maconha numa idade tão precoce pode sim vir a causar questões psiquiátricas, né? Principalmente alucinações, psicose e até desenvolvimento de outros vícios mais fortes ali no futuro. Até porque a gente tá falando de uma pessoa pré-púbere. A Sharon, nessa época, ela tinha mais ou menos entre 10 e 11 anos de idade. Então, gente, era basicamente uma criança fazendo uso de drogas que, embora para um adulto possa não ser considerado tão, né, drogas tão fortes, mas para Sharon, para uma criança, é. E nesse documentário, um psiquiatra forense falou que outra questão ali que fazia com que a Sharon fosse uma bomba relógio desenvolvendo um ódio mortal por qualquer ser humano que aparecesse na frente dela, era o fato de que, embora ela tivesse tido a oportunidade de se mudar para a Inglaterra, né, e, enfim, ter uma vida um pouco mais digna ali, ela ainda se via com um pouco de inferioridade. Até porque a família da Sharon era uma família totalmente disfuncional e muito provavelmente ela tinha contato com pessoas que tinham uma situação econômica um pouco melhor, onde os pais respeitavam, né, os filhos e também incentivavam os filhos a estudarem, a praticar esportes, enfim, e era algo que a Sharon não tinha em casa. Então essa questão, esse ressentimento, essa inferioridade também foram fatores, né, foram combustíveis muito importantes para que tudo o que a Sharon viesse a fazer tivesse pelo menos um pouco de explicação. Outro ponto também é dito que a mãe da Sharon, ela seguia a religião voodoo, e a mãe da Sharon meio que ensinou os preceitos da religião de uma forma um pouco equivocada para a filha. Sharon, ela acreditava ser invencível e imparável, então basicamente a religião iria proteger ela mesmo que ela cometesse atos totalmente
absurdos contra a vida de outras pessoas, porque ela tinha essa proteção da religião. Então, ela praticava atos de violência, de morte de animais, em nome da religião. Em 1990, a diretora da Cornwallis Junior High School, em Camberley, contatou os serviços sociais por causa do comportamento da Sharon. Então, é dito que nesse período ela foi colocada num lado ativo, só que acabou retornando para casa mais ou menos depois de um mês. Creio eu que nem a família lá aguentou ela. Por volta dos 14 anos, a mãe da Sharon já tinha um novo parceiro que tinha 2 filhas de outro relacionamento. E, obviamente, isso fez com que a instabilidade, né, ali da família só piorasse, porque eram mais pessoas, muito provavelmente com uma realidade ali semelhante de violência e instabilidade, se juntando a mais 5 pessoas que já viviam naquela realidade. Enfim, a instabilidade só aumentou. No ano de 94, a Sharon ela foi suspensa cerca de 2 vezes só nos primeiros meses de aula. E aqui acaba não ficando muito claro se foi por agressão ou por ela ter desafiado a autoridade de algum professor ou funcionário. As coisas pioraram muito num dia específico, 7 de junho de 1994. Nesse dia, a Sharon ela atacou uma colega de 13 anos da escola sem motivo aparente. Dito que nesse dia, a Sharon abordou essa menina, que não era amiga dela, era só provavelmente uma conhecida ou colega de classe, e ela abordou essa menina dizendo que tinha perdido uma moeda no banheiro e falou que precisava da ajuda dessa menina. E essa menina, né, já conhecendo ali a fama da Sharon, que tinha uma fama muito ruim não só na escola, como também no bairro dela, as pessoas tinham medo e viam ela como uma adolescente totalmente incorrigível, principalmente pelo lado da mãe. A menina meio que pensou, não vou desafiar essa menina maluca, né, essa troublemaker, não vou desafiar. E ela aceita, né, ir ao banheiro para ajudar a Sharon. Quando as duas entram no banheiro, a Sharon, ela começa a apunhalar essa colega de escola. E é dito que a Sharon apunhalou essa menina pelas costas e o ataque foi tão brutal, foi tão violento, que um dos golpes acabou acertando o pulmão dessa garota. O ataque só foi interrompido quando 5 outros estudantes entraram no banheiro, muito provavelmente por causa dos gritos, né, ali, da comoção, e conseguiram tirar a Sharon de cima da menina e ela acabou fugindo ali da cena do crime. A garota, né, o nome dela era Anne Marie, não consegui fotos dela, mas enfim, Anne Marie. É dito que ela ficou com muitas sequelas, principalmente psicológicas, acho que físicas ela conseguiu melhorar, né, conseguiu sanar ali todos os problemas que ela teve, mas psicologicamente, aparentemente, foi o mais difícil. Ela era uma menina extremamente estudiosa, independente, e que depois desse ataque ela não conseguia mais dormir sozinha, os pais tinham que dormir com ela não conseguia mais ficar só, ela não conseguia mais sair de casa, e eu não achei como foi que ela voltou pra escola, né, se ela voltou pra escola. E aí, como eu disse, a Sharon fugiu ali da cena do crime e ela não foi encontrada naquele mesmo dia, só que no dia seguinte ela acaba sendo encontrada ali no terreno da escola. É dito que ela não dormiu em casa nessa noite, então ela muito provavelmente ficou ali perambulando pela rua e no dia seguinte a polícia acabou apreendendo ela. E depois de ser presa, a Sharon falou para os policiais que ela gostava de esfaquear gatos e que tinha decapitado um cachorro antes. Nessa parte, a polícia conseguiu descobrir de alguma forma que a Sharon tinha, sim, cortado a cabeça de um cachorro do vizinho usando uma pá. Conversando com amigos ali da Sharon, né, com colegas, enfim, eles falaram pra polícia que em alguns momentos a Sharon deixou meio que subentendido que ela já havia matado hamsters, fritando eles vivos. Depois da prisão, a Sharon ela foi enviada para o centro de avaliação médica, onde ela tentou estrangular 2 funcionárias. E por isso houve 2 acusações de lesão corporal grave, além das acusações ao ataque à colega de 13 anos lá na escola. A Sharon ela acabou sendo condenada em 1994 e foi sentenciada a ser detida por tempo indeterminado. Sharon ela permaneceu um tempo em várias unidades psiquiátricas diferentes, mas ela parecia totalmente descontrolada e incontrolável, né? Ela continuava agredindo os funcionários, tentando matar eles, e por isso acharam melhor transferir ela para uma unidade masculina, já que ela tinha essa aversão ali a mulheres, né, a pessoas do sexo feminino. Eles acharam que esse comportamento agressivo e sexualizado
da Sharon poderia melhorar, mas não foi bem isso que aconteceu. Essa instituição, né, destinada a meninos, a garotos, a Sharon, ela se mostrou um pouco mais perigosa do que a polícia e a justiça pensavam que ela era. Nesse período que ela estava lá, ela meio que desenvolveu uma paixão por um agente ali que trabalhava com os garotos, e ela meio que confessou pra ele que tinha matado uma menina chamada Katie Harcliffe. E não só pra esse cara, ela também tinha escrito em alguns diários e também tinha falado para alguns amigos e familiares também por telefone. E aí, vendo que a Sharon tava falando disso a todo momento com diferentes pessoas, a equipe ali do hospital psiquiátrico decidiu contatar a polícia e revelar o que a Sharon tinha falado pra eles. Quando a polícia chega ali, eles acabam apreendendo alguns dos diários da Sharon, né, que além de, enfim, desenhos muito perturbadores, também tinham passagens bem complicadas. Uma dessas passagens dizia: "Se eu pudesse te matar de novo, prometo que te faria sofrer mais desta vez. Sua vadia desgraçada. Seus gritos de terror me excitavam. Juro que nasci para ser uma assassina. Sou uma assassina. Matarei o meu negócio." E os negócios diários, a Sharon falava que ela sentia muito ciúme das suas vítimas. Lembra que o psiquiatra forense falou que ela tinha esse sentimento de se sentir rebaixada, inferiorizada por outras meninas que viviam ao redor dela? Então, ela só confirmou nesses diários dela que era exatamente isso que ela sentia. E além disso, ela também cita que o diabo a fez cometer esses crimes. O assassinato da Kate, até esse momento, era um caso frio, né? A polícia não tinha conseguido resolver. E enquanto eles estavam lendo ali os diários da Sharon, eles perceberam que muitos detalhes que estavam ali só podiam ser dados por alguém que participou do crime ou que estava no crime no momento em que as coisas ocorreram, porque eram detalhes que a polícia não tinha revelado para o público e muito menos para a mídia. Muito provavelmente a Sharon estava envolvida de verdade. E aí, com todas aquelas informações, os detetives vão, né, ali interrogar a Sharon, tipo, o que é isso, minha filha? Ela admitiu que tinha sido ela confessou, e inclusive ela ajudou ali a polícia na reconstituição do assassinato. E em diversos momentos ela parecia estar revivendo o melhor momento da vida dela. Inclusive ela ria, ela tirava sarro, ela debochava, sabe? Enfim, gente, absurdo. Lembrando que ela tinha 16 anos nessa época e ela cometeu esse crime, né, contra a Kate 4 anos antes. Então ela tinha 12 anos de idade. Quarto aniversário, né, do assassinato da Kate, Sharon escreve no seu diário: "Respeito a Kate Harcliffe, 4 anos atrás." Mas quem era a Kate? Katie Harcliffe era uma jovem de 18 anos, aprendiz de cabeleireira. Ela era filha de Helen e Joseph Harcliffe e tinha pelo menos uma irmã chamada Joanne. A Kate era descrita por amigos e parentes como uma pessoa muito expansiva e muito querida que tinha vários amigos. Ela sonhava em ter o seu próprio salão, casar, ter filhos, enfim, ela queria ter uma vida ali normal. Em 6 de junho de 1992, a Kate e uma amiga, elas decidiram ir para uma boate que tinha ali na cidade de Campbell, chamada Ragamuffins. E elas foram para essa boate, né, a amiga fala, porque dias antes a Kate tinha terminado um relacionamento, né? Ela gostava muito desse menino, já namorava há algum tempo, e o menino basicamente quis terminar com ela e ela ficou muito triste, muito ressentida, obviamente. E ela tava passando por uma situação bem complicada, tava na fossa. E aí, nessa balada, a Kate, ela acaba encontrando esse ex-namorado e ela tenta uma reaproximação. Ela tenta ali falar com ele, né, meio que reconciliar e tal. Só que o namorado meio que enxota ela dali, né, tipo, sai daqui, não quero mais nada, a gente já se resolveu. E isso fez com que a Kate ficasse ainda mais triste, ainda mais desolada. Enfim, né, gente, a menina de 18 anos... levar um pé na bunda do ex na frente de todo mundo, é óbvio que, né, você ficaria ali minimamente transtornada, pelo menos um pouco. Kate, ela acaba decidindo ir embora ali da boate e algumas pessoas que viram ali ela, né, andando ali nas redondezas da boate, falam que ela acabou recusando algumas ofertas de taxistas e até mesmo de alguns conhecidos dela de carona. Só que, infelizmente, ela acabou aceitando a carona de um carro onde tinham 2 meninos, 2 rapazes jovens, e a Sharon Carr. E aparentemente a Sharon e a
Kate nunca tinham se visto antes, elas não se conheciam de jeito nenhum. Segundo a teoria policial, ali no dia 6 de junho, depois da festa, a Kate entrou nesse carro, pediu carona pra ir pra cidade chamada Farnborough. Alguma coisa desse tipo, não sei pronunciar. E pelo que eu pesquisei, entre Campbell, que era a cidade da balada, Camberley, que era a cidade onde a Sharon vivia, e essa Farnborough é mais ou menos 15 a 20 minutos de uma pra outra. Então, assim, são cidades bem próximas. O fato é que estavam 2 rapazes jovens e a Sharon dentro desse carro. E a Sharon tinha 12 anos de idade. Lembrando, tá, gente? 12 anos de idade, sozinha no carro com 2 rapazes, 1, 2 horas da manhã, 12 horas, enfim, bem tarde. E aí, no dia seguinte, 7 horas da manhã, a 5 quilômetros de onde a Kate tinha pegado a carona, seu corpo foi encontrado seminu, apresentando cerca de 27 a 30 facadas por todo o seu corpo. As autoridades e os jornalistas descreveram os ferimentos como horríveis e provenientes de um ataque brutal e descontrolado. A faca de 15 centímetros atingiu suas costelas, o coração, a vagina e o ânus. Algumas joias da Kate, elas foram roubadas e o corpo dela foi levado, aparentemente, por um homem, porque achavam que era um homem que tinha feito isso. Posteriormente, depois da morte, ele foi arrastado para uma estrada e depois foi jogado perto do muro de um cemitério. Um grupo de rapazes que encontrou o corpo mais tarde naquela manhã. Quando a polícia investigou o assassinato da Kate, como eu disse, eles acreditavam que o crime tinha sido praticado por um homem, principalmente pelos ferimentos ali nas partes íntimas, o que demonstrava, talvez, uma tentativa de abuso sexual ou realmente ali uma raiva pelo sexo oposto. E além disso, os golpes foram tão, assim, frenéticos, gente, que alguns desses golpes, algumas dessas estocadas atravessaram o corpo da Kate. Então, assim, a faca chegou do outro lado. E eles, obviamente não imaginaram que uma menina de 12 anos poderia ter feito isso. Dito que, na época, a polícia liberou até o retrato falado desse homem aqui, por eles acreditarem que o crime teria sido cometido, por um homem, pelo menos um rapaz jovem ou um homem adulto. E o caso, obviamente, esfriou, porque a Kate era uma menina muito doce, muito amada, que não tinha inimigos nenhum. O máximo que aconteceu com ela foi o ex-namorado dar um pé na bunda dela. E, enfim, quem poderia ter cometido esse tipo de crime? E além disso, algumas testemunhas que estavam ali na noite, que viram a Kate, disseram que ela deixou o clube, que deixou a balada ali, acompanhada de um rapaz alto, branco, magro, de cabelo preto e liso. Então, mais um motivo para a polícia acreditar que esse teria sido o homem responsável pelo crime contra a Kate. De 500 homens ali da região foram investigados pelos policiais, mas obviamente eles não acharam nada. E também foi procurado material biológico ali nas partes íntimas da Kate, já que eles acreditavam que tinha sido um ataque motivado sexualmente, mas não acharam nada. Então, assim, foi mais difícil ainda entender o que de fato tinha acontecido com essa menina de 18 anos, que era amada por todo mundo. E o namorado dela também foi investigado, e que ele se sentia muito culpado, por tudo que tinha acontecido, porque ele falava: e se eu não tivesse falado com ela daquela forma, se eu não tivesse deixado ela ir embora, se eu tivesse levado ela em casa, ela tava viva, meu Deus, por que eu fiz isso? E assim, gente, embora ele pudesse ter sido, um cara chato, um cara ruim, assim, em termos de relacionamento, porque também a gente não tem como saber os detalhes do relacionamento e tal, ninguém é obrigado a ficar com ninguém, mas talvez ele agiu ali de uma forma um pouco desproporcional. Mas mesmo assim, ele não foi o culpado, de tudo ter acontecido com ela. A única pessoa culpada foi a pessoa que matou ela e as pessoas que provavelmente ajudaram esse assassino, a tirar a vida dessa menina. Então, mesmo que o namorado tenha agido dessa forma, ele jamais deveria ser considerado culpado. E a família, pelo que entendi, também não considerou ele culpado, nem viu ele como o errado da história. De 92 a 96, basicamente 4 anos, o crime ficou sem nenhuma solução, porque acreditavam que era um homem, só que não tinham DNA, ninguém viu esse homem, ou as pessoas que viram, não sei como só sei que era assim, características mais gerais, e por causa disso o caso ficou frio. Até que a Sharon começou a falar disso, com pessoas aleatórias diferentes, dando detalhes muito específicos. Importante falar que esses diários da Sharon foram, assim, foi o fator mais importante na condenação e na investigação, de tudo que tinha acontecido.
principalmente os que foram escritos antes de 1994, que foi ali o ano que ela, né, tentou matar a colega dela. Quando a polícia começou a investigar ela e ela confessou, eles conseguiram um mandado de prisão, na verdade de busca e apreensão, né? E eles foram pra casa da mãe da Sharon, que era onde ela tecnicamente residia, e eles vasculharam e encontraram outros diários que tinham mais detalhes, mais informações e alguns objetos que tinham sido roubados ali da Kate. E por que foram tão importantes? Porque não se tinha nenhum DNA ali na cena do crime. Não se tinha arma do crime. Então, assim, a única coisa que ligava a Sharon a, né, aquela situação absurda era a confissão dela. Mas além da confissão, eram os detalhes que ela tinha escrito ali naquele diário anos antes. Então, não tinha como negar que ela sabia o que tinha acontecido e pela precisão dos detalhes, muito provavelmente ela estava envolvida também. Então, esses diários foram de extrema importância para que a polícia conseguisse, de fato, prender a Sharon. Porque podiam afirmar, né, a defesa que, ela mentiu, ela só queria atenção, é uma adolescente complicada. Mas não. A polícia, de fato, conseguiu, por meio dessas provas, mostrar quem era a verdadeira culpada. Dito, gente, que a Sharon, ela mudou de versão 3 vezes. Versão da confissão dela. A polícia fala que a Sharon deu 3 versões, mas uma coisa que era incomum a todas essas 3 versões era como ela sempre debochava da Kate e de tudo que ela tinha feito com a Kate. Principalmente quando ela falava que a Kate estava assustada e que ela pedia a todo momento por misericórdia e que a Sharon não a matasse. Sobre os rapazes, né, que também estavam no carro, eles foram interrogados e acabaram sendo liberados porque, aparentemente, a polícia conseguiu confirmar os álibis dos dois. Muitas pessoas não acreditaram nessa versão, que os dois tinham álibis, assim, dessa forma tão concretos e que eles não estavam envolvidos. E entre as pessoas que estavam ali, né, nesse grupo de duvidosos, não estavam apenas jornalistas e civis, mas como também juízes do caso. E aí muitas pessoas acreditam que esses dois rapazes, pelo menos, no mínimo, ajudaram a Sharon a desovar ali o corpo perto do cemitério, porque como que uma adolescente de 12 anos, que no máximo tinha 1,60 m, conseguiu, né, além de ter esse ataque brutal ali, né, de cometer esse crime, esse ataque brutal, também conseguiu elevar um corpo e jogar por cima de um muro, sozinha, sem ninguém. Então, assim, é meio impossível, fisicamente impossível. E aí, nas outras 2 versões, a Sharon falou que os rapazes abusaram da Kate, né, intimamente ali e tal, mas pelos exames foi visto que não houve nenhum tipo de abuso, pelo menos não penetração. Então a polícia ficou com essa primeira versão da Sharon de que ela tinha matado e ela tinha feito tudo. Dessas confissões, a Sharon ela acaba voltando atrás e a defesa ela tenta provar a inocência da Sharon, mas com todas as provas ali, os diários e tal, em 97, aos 17 anos, ela é condenada por assassinato após 4 semanas de julgamento. E é dito que em nenhum momento ela expressou remorso, tristeza, ela sempre se apresentava fria e em alguns momentos ela chegava a sorrir com deboche. Ela foi sentenciada a no mínimo de 14 anos, o que significa que ela tinha que ficar pelo menos 14 anos presa para poder solicitar a liberdade condicional. Mas o juiz do caso recomendou que ela ficasse presa por tempo indeterminado, ou seja, para sempre. Em 88, a Sharon ela foi transferida para outro hospital psiquiátrico, onde ela foi diagnosticada com um transtorno esquizoafetivo e que justificava, de certa forma, ali todo o comportamento dela, né, de rebeldia, de, enfim, agressividade, violência, coisas do tipo. Do tempo, ela foi transferida para outras instituições, incluindo o Hospital de Segurança Máxima de Londres, e basicamente era sempre pelo mesmo motivo. Ela tentava matar funcionário, tentava agredir, enfim. E em 99, os funcionários da Sharon tentaram reduzir essa pena mínima ali, né, pra ela ficar na prisão de 14 para 12 anos, mas o juiz falou não, no mínimo 14 anos de prisão. Como se não bastasse toda a bizarrice desse caso, mais ou menos ali em 2000, a Sharon vai pra um outro hospital psiquiátrico, Hospital Psiquiátrico Broadmoor, e ela conhece um rapaz que também estava preso ali, né, estava ali naquele hospital psiquiátrico. O nome dele era Robert Lane. Os dois iniciaram um relacionamento ali, aparentemente supervisionado, eles não poderiam proibir, eu acho, e é dito que eles eram monitorados de forma rigorosa. E aí, em 2001, os dois decidem se casar.
É isso mesmo, decidem se casar. Eles anunciaram o noivado e disseram que ia ter uma cerimônia ali com a presença de outros detentos que provavelmente eram amigos deles. Só que aconteceu uma reviravolta. O que foi que aconteceu? A imprensa praticamente ali ficou sabendo, né, desse relacionamento dos dois e decidiu publicar uma matéria falando dos crimes que eles dois tinham cometido. E aí, aparentemente, eles leram essa reportagem e um ficou chocado com os crimes que o outro tinha cometido. Não sei como eles não conversaram sobre isso antes, mas eles leram e ficaram chocados e os dois decidiram se separar. Mas qual foi o crime do Robert Lane? Basicamente, o Robert Lane tinha matado a mãe dele aos 17 anos de idade, a esfaqueando 29 vezes e arrancando seus olhos em um acesso de fúria por conta de um suposto favoritismo da mãe com relação à irmã. Em 2003, o juiz recomendou que a pena dela fosse diminuída para 12 anos, não entendi o motivo, e foi diminuída para 12 anos e aparentemente a família da Kate ficou consternada. Enfim, né, gente, com razão, que absurdo o crime que ela cometeu e tal, mesmo que ela fosse muito jovem na época. Mas enfim, ao longo dos anos, né, dos anos posteriores ali, a liberdade da Sharon sempre foi um assunto muito debatido e as pessoas eram totalmente contra tudo isso, porque ela era uma pessoa que não mostrava nenhum tipo de remorso e de arrependimento com tudo que ela tinha feito. Ao contrário do caso daquela menina Mary Bell, que também foi uma criança, né, acho que ela tinha 8, 9 anos de idade, que tinha matado ali 2 menininhos com a amiga, ela parece que foi reabilitada, né, ela foi pro sistema, ela conseguiu se arrepender e tudo mais, só que a Sharon não mostrava, ela muito pelo contrário, ela se gabava de tudo aquilo e todo dia ela arrumava confusão, tentava matar uma pessoa, tentava agredir uma pessoa, então assim, ela de fato era uma ameaça gigante ali pra todas as outras pessoas que estivessem ao redor dela. Em 2004, os advogados da Sharon, eles argumentaram para uma condenação por homicídio culposo com base na responsabilidade diminuída por causa da idade dela, mas acabou sendo negado. De 2005 até 2020, a Sharon continuou sendo essa pessoa perigosíssima para todo mundo, com planos de assassinato ali na prisão, com violência, enfim, e por isso que ela nunca foi solta. E ela sempre era transferida entre prisão de segurança máxima e hospital psiquiátrico. Em 2020, a Sharon ela solicitou uma nova revisão da sua pena, buscando ali ter uma espécie de clemência. Só que o pedido de novo foi negado, né, depois que o tribunal determinou que ela continuava representando um perigo tanto para os detentos quanto para pessoas ali que estavam em liberdade. O juiz responsável pelo caso, ele destacou os pensamentos violentos e persistentes da Sharon e a falta de remorso, consolidando a decisão de manter ela encarcerada por tempo indeterminado. Em setembro de 2022, foi anunciado que o caso de Sharon Carr seria novamente revisto por uma comissão de liberdade condicional. Na época, a Sharon tinha 42 anos e já tinha cumprido o mínimo de 14 anos da sua sentença de prisão perpétua. Por causa da natureza do crime que ela tinha cometido e de tudo que tinha acontecido depois do crime, a liberdade dela foi negada. Em agosto de 2023, o caso da Sharon voltou de novo às manchetes com relatos de que ela poderia ser considerada para a liberdade condicional depois de 31 anos presa. E, inclusive, né, escreveram ali nos jornais que ela era considerada a filha do diabo e a mulher que tinha passado mais tempo presa ali no Reino Unido, coisas que os tabloides britânicos sabem fazer bem. Novamente foi negado, pelos mesmos motivos que eu já citei 10 vezes antes. Sharon foi para presídios, para hospitais psiquiátricos, então ela sempre orbitava ali entre esses dois tipos de instituição, principalmente pela dificuldade que ela tinha de controlar a raiva dela, principalmente, né, direcionada a mulheres. E mesmo participando de tratamentos, de programas ali, né, de melhoramento comportamental, nada mudou. Os psiquiatras, os psicólogos, eles continuam enfatizando que a Sharon é um perigo enorme para qualquer pessoa que esteja do lado dela. A atualização que eu encontrei foi de 2024, quando a Sharon estava com 45 anos, e é dito que agora, né, pelo menos até esse período aqui de 2026, ela permanece encarcerada na prisão de Bronzefield, em Ashford, sem data marcada para a próxima revisão de pena. Obviamente, ela vai continuar presa para sempre, porque ela não mudou nada, e é muito triste, né, que uma adolescente tão jovem seja capaz de cometer um crime tão grave e nunca se arrependa. Realmente, ela foi uma pessoa sequelada desde a mais tenra idade, e eu acho que
quando chega numa fase, é muito difícil, né, de você conseguir reverter isso. E é uma pena, não só para as vítimas, né, obviamente, principalmente para as vítimas dela, mas também para ela, que é uma pessoa que nunca teve paz na vida, uma pessoa que nunca teve amor, nunca teve respeito, nunca respeitou e nem foi respeitada. Então, assim, é muito triste, mas eu acho muito difícil ela ser colocada em liberdade depois de tantos anos. E eu acho que ela nem saberia como mais viver em sociedade, ainda mais, né, se ela não apresenta nenhum tipo de melhora. Mas enfim, deixem as opiniões de vocês aqui embaixo. Por favor, não ofendam religião, não ofendam raça, nem nada do tipo, porque não é o intuito desse vídeo de desmoralizar essas pautas, mas sim de contar uma história de uma pessoa que muito provavelmente, né, não vai sair nunca mais da prisão devido às suas atitudes, mesmo que tenha sido atitudes, né, tenham sido atitudes praticadas quando ela era tão jovem. Mas enfim, curtam, comentem, compartilhem esse vídeo. E é isso, gente. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau!